detalhes de Palmeiras e Vitória, mas mais do que isso, o Palmeiras foi pra cima. Sabe aqueles reforços de peso que ninguém consegue contratar? Foram pra cima mesmo, valendo proposta e tudo. John Arias e Nino. O Fluminense vai ser notificado pelo Arias. E aí, se quiser cobrir, vai ter que cobrir 25 milhões de euros. Agora sim, agora gostei. Tá bom ou será que tá ruim? O Palmeiras é o vice-líder do Paulistão, 12 pontos em 6 partidas. Com o time misto, perdeu o último jogo para o Botafogo em Ribeirão Preto. E no Brasileiro, estreou com um empate contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Esse é o alviverde instável no começo de 2026. O adversário vive um momento, digamos, histórico. Depois de 17 anos, estreou vencendo no Brasileirão. Fez 2-0 no Remo. Perdeu apenas um jogo no ano, o clássico para o Bahia, para o campeonato estadual. A gente sabe da dificuldade que a gente já vai ter pela frente. Até daqui a pouco, só para comemorar, e depois já tem a classificação do Baiano, e depois tem a molezinha que é o Palmeiras de lá. Para essa molezinha, entre aspas, Jair Ventura deve repetir a escalação da estreia no Brasileiro. Gabriel, Richelli, Camutanga e Zé Marcos. Matheus Silva, Kaique, Baralhas e Ramon. Mateuzinho, Canta La Piedra e Renato Kaiser. Marinho ainda não tem condições de estrear. O meia argentino Emanuel Martínez foi relacionado pela primeira vez. Deve ficar no banco. Abel Ferreira também deve usar o que tem de melhor à disposição. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e Maurício. Hoje, às 9h30 da noite, o Palmeiras tenta se recuperar contra o Vitória. O time Flaco Lopes e Vitor Roque. Posição: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes. O meia argentino Emanuel Martínez foi relacionado pela primeira vez. Deve ficar no banco. Abel Ferreira também deve usar o que tem de melhor à disposição. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Em Barueri, hoje, às 9h30 da noite, o Palmeiras tenta se recuperar contra o Vitória. O time baiano, que lutou para não cair ano passado, tem retrospecto recente positivo contra a equipe paulista. Não perdeu os últimos 3 confrontos. Na teoria, somos favoritos contra a Vitória. Vitória é um time forte também, que ano passado brigou para não cair, se mantiveram na primeira divisão. Nós, mesmo ano passado, não conseguimos ganhar deles aqui em casa, então sabemos que vai ser um jogo muito brigado, muito disputado, mas espero que com o apoio da nossa torcida em casa consigamos fazer um grande jogo. Numa temporada que começou mais cedo para todo mundo, o Palmeiras tenta trocar o pneu com o carro em movimento. Fez uma proposta para trazer um jogador que atua na Premier League, uma das competições mais fortes do mundo. Na verdade, já é um namoro antigo. O negócio precisa ser concretizado até o dia 3 de março, que é quando se fecha a janela de transferências. O Alviverde ofereceu 25 milhões de euros, 154 milhões de reais, para contratar o colombiano John Arias. O Wolverhampton, lanterna do campeonato inglês, já sinalizou positivamente. Falta convencer o Arias. O zagueiro Nino, campeão da Libertadores em 2023, também com o Fluminense, é outro alvo alviverde. Ele está no Zenit. O clube russo ainda não se posicionou. Gente que pode chegar, mais gente que pode sair. O Internacional de Porto Alegre negocia o empréstimo de Bruno Rodrigues. Muitas mudanças em um time que só trouxe Marlon Freitas até agora. E acertou a saída de 5 jogadores. Vida que segue, compromissos também. Hoje é contra o Vitória. Rivaldo Decilo explicou muito bem toda essa negociação. 2 nomes de peso. Eu falei que se a Leila contratasse ela já seria um fenômeno. Se ela contratar Nino na zaga, ao lado do Gustavo Gomes ali, e o John Arias para ser aquele jogador de lado, aquele jogador com liberdade, com velocidade, 6 meses apenas de Inglaterra, é a mesma situação que o Paquetá, tá num time muito mal na Premier League, tá lá na zona do rebaixamento, na lanterna ali, então é complicado.
Aí, daqui a pouco, Ronaldo, o Palmeiras começa a ficar bem interessante. Aí poderia ajudar o Abel, para de dar chutão. Esse time do Abel só dá chutão. A bola quando vai, passa pela nuvem e vem molhada pra dentro do campo. Só chutão o time do Palmeiras. Tem que mudar o esquema tático. Se a mamãe ele apresentar esses dois meninos aí, mas ela vai ter que vender um avião, hein? Não. Mas tudo bem. Vai não. Aí se apresentar essas duas peças, eu acho que É que o ajuda Arias muito o tem Abel. uma preferência de compra do Fluminense. Então, a proposta do Palmeiras vai ser apresentada para o time carioca, que vai dizer se tem condição de cobrir, ou se quer ou não cobrir. E aí, dependendo disso, na sequência, o Palmeiras pode sim contratar o jogador. O que dizem é que entre o clube inglês, o Wolverhampton, e o Palmeiras está tudo ok. Não, tá tudo ok. E o Fluminense tem até hoje para dar essa resposta, se vai cobrir essa proposta aí. Agora a gente tá falando de jogador de verdade, Renato. Porque o que acontece é o seguinte, não é mais aposta. É um jogador que tem uma história aqui no futebol brasileiro, né? Foi campeão já da Libertadores, e aí você eleva o nível do time do Palmeiras. Então, se realmente concretizar, eu acho que é um grande jogador, e tomara que possa vir um Nino também, porque aí isso também acaba ajudando muito a parte defensiva, porque é um cara experiente, é um cara que vai ajudar o Gustavo Gomes, né? De repente o Gustavo não tá jogando, aí pode jogar ele mais um. Então acho que agora sim a gente está falando de jogador de nível de Palmeiras para chegar e vestir a camisa de titular. Olha, o time titular do Palmeiras, se a gente for pensar, caso esses jogadores cheguem... Caso. É alto nível. Aí é um padrão ainda melhor, que o Palmeiras já tem um nível que não é para qualquer um. Só que considerando o Nino um zagueiro diferenciado, zagueiro que até poderia estar no radar da seleção brasileira. E o John Arias, olha, Cicinho... Aí, infelizmente, pode entregar o troféu. Pode entregar o troféu. Sim, são dois jogadores de alto nível, Ronaldo, e que fortalecem ainda mais a equipe e outra. São jogadores que índice de lesão bem baixo. Jogadores decisivos, tanto o Nino quanto o John Arias. Olha o que ele fez no Fluminense. Mas você falou de lesão por causa do Paulinho? Oi? Você falou de lesão por causa do Paulinho? O Paulinho ainda vai jogar nessa temporada. Um dia vai, né? São jogadores extremamente... lá. São jogadores que, assim, mantêm a regularidade. E caindo nesse time do Palmeiras, montado do jeito que tá, com esse treinador, dificilmente o Palmeiras vai perder os títulos, porque são jogadores acostumados a vencer, jogadores que chamam a responsabilidade e, assim, acaba desnivelando com as outras equipes. Olha o ataque, Alan, John Arias, Flaco e Vitor Roque. Segurem esse sim. Vem o Paulinho. E outro detalhe, eu acho que a chegada do Nino, um zagueiro super respeitado e bem considerado, vai dar uma motivada no Murilo, que é um jogador importante, mas que não passa, talvez, pela melhor fase técnica dele no Palmeiras. Então é um jogador que eu acho que precisa também de uma motivação. O Bruno Fux está ali também pedindo passagem, mas o Nino, na minha opinião, pelo que a gente viu ele jogar, chega para ser titular. Não, titular, não tem como não ser. Até porque o Murilo vai ter que buscar novamente a sua condição física, técnica também, porque é um bom zagueiro sim. E isso a gente mostra a questão também do elenco, né, Renata? A gente fala tanto assim do elenco, do ano, muito desgastante. E o Fux não é mais zagueiro, então, nesse time do Lógico que é, pô. Se você jogar lá na frente da zaga... Mas ele joga de volante também. Então o homem colocou ele lá pra frente. Se você trazer o Nino, você tem 4 zagueiros de alto nível. Quem tá voltando também pro Palmeiras é o Lucas Evangelista, vindo de lesão. É mais um reforço ali no meio campo. E, aliás, o Palmeiras começou, eu acho que empatar fora com o Galo é um resultado normal, um resultado que até pode ser comemorado. Só que o Vitória iniciou a temporada no Campeonato Brasileiro ganhando do Remo. E agora os dois se enfrentam e o Palmeiras não vai querer vacilar contra esse adversário. Mas sempre vacila, né? A história diz que sempre vacila. Ano passado, né? E deixou um gostinho de raiva do Palmeiras. Exatamente, né? o Palmeiras... Tirou a chance do Palmeiras ser campeão. Então vai ser um jogaço. Bom, agora a gente fala do Santos, porque Rony foi oficialmente